Boa noite, rainhas. Vou escrever então, porque não está aqui ninguém, para me dar as boas-vindas. Boa noite, rainhas, bem-vindas. Olá, peço desculpa estar aqui na gritaria, preciso da minha vela, que eu não faço nada sem as minhas velas aqui. E estava a preparar tudinho para vocês, entrei e faltou-me aqui a minha velinha. Aqui está ela. Então, bem dispostas? Digam-me aí no chat. Vamos deixar aqui um minutinho só para. Mais um minutinho para entrarem. Vocês conseguem ver a apresentação? Conseguem, não conseguem? Que eu estou aqui no YouTube também. Muito bem, hoje vamos falar da mulher guerreira. O que é isto da mulher guerreira, não é? Boa noite, rainhas. Oi, tenho de desligar aqui o sonzinho. Olá, Sabrina, boa noite. Não está aqui ninguém para me dar as boas-vindas. Vou desligar aqui. Desculpem lá, que eu também quero ver aqui. Rainhas, bem-vindas. É que eu tiro o silêncio a isto, ok? Já está. Então, vamos lá começar. Boa noite a todas. Hoje vamos falar da mulher guerreira. O que é isto da mulher guerreira? A mulher guerreira é um arquétipo, está bem? E sim, nós hoje estamos a ocupar, a maioria das vezes, este papel da mulher com o escudo, com a espada na mão, uma mulher que tem que fazer tudo e de certa forma nos sentimos cansadas. Concordam comigo? Tudo o que eu vou dizer aqui, eu já vivi desse lado e continuo a viver todos os dias, está bem? Não é novidade para mim, lido com rainhas como vocês, diariamente em conflito com esta mulher guerreira, mas sem saber muito bem como é que hão de sair deste modo. Então, o meu papel aqui, com esta aula, é fazer-vos entender algumas das consciências ou das inconsciências que vocês têm que trazem para o dia a dia, vocês e nós todas, e que de certa forma abrem-nos caminhos quando tomamos essas consciências, caminhos para identificar um trauma, uma emoção, ou identificar algo que nós não estejamos a fazer tão bem numa relação. Mas antes disso, só aqui passar os slidezinhos. Queria que vocês soubessem quem eu sou, porque se calhar algumas de vocês sabem quem eu sou, mas ainda não conhecem bem a minha história. Então, eu já tive várias vidas, eu digo isto muitas vezes a brincar. Já fui percussionista, sim, toquei tambores durante muitos anos, paguei a minha faculdade toda com os cachês que recebi a nível profissional, desde Ivete Sangalo, chutes e pontapés, David Carreira, Miquel Carreira, tanta gente que passei por vários palcos, mas isto é importante para mim referir-vos isto porque realmente eu via ali uma rainha na sua essência, com extrema sensibilidade, onde sim, eu utilizava muito a guerreira, com um tambor, mas uma sensibilidade e uma intuição também, porque para tocar da maneira como eu tocava, é necessário ativar muito esta intuição e esta sensibilidade. Eu fazia as coisas por paixão, mas se calhar como a maioria de vocês, eu também fui formatada, e ainda bem, não é, pelos meus pais que souberam fazer ou fizeram aquilo que eles sabiam melhor dentro das condições que eles tinham, que é, tirei o curso de Engenharia e Gestão Industrial, fui engenheira durante 14 anos, trabalhei na logística, um ritmo muito acelerado, e vocês devem se identificar muito com isto. Conseguiste entrar, muito bem, estamos só a apresentar, está bem? Então, este ritmo eu estava focada em resolver, em produzir, em fazer acontecer com pouco espaço, toda a gente a impingir aquilo que eu tinha que fazer e eu não sabia dizer que não. E
obviamente não havia aqui espaço para mim, não é? Para escutar o meu corpo. E eu andava em piloto automático. Claro, com 20 anos, se calhar com um pouco ali nos inícios dos 30, nós não temos consciência ainda, de onde é que nós estamos, em que posição é que nós estamos. Porquê? Estamos naquele ritmo e aquilo para nós é normal. Então eu há 4 anos comecei aqui como massoterapeuta, a trabalhar, através da massagem sensual, uma energia que é a nossa energia vital, a nossa energia sexual. E só há 2 anos, convite rainhas, reis, adaptação, leitura, desenvolvimento pessoal, porque nós temos, quando temos o caminho aberto, todos os caminhos são válidos, desde que nós acreditemos neles e seguimos com a nossa essência. Então, eu fui trilhando caminhos e hoje sou uma terapeuta que integro aqui a sexualidade para quê? Para termos e vivêmo-la com mais consciência, mas também para trazermos para as nossas relações. E também sou facilitadora de constelações familiares, que faz todo o sentido ir buscar aquela parte sistémica, a epigenética, hum, que é aquela ciência que estuda as células do nosso corpo que transmutam, não é? E que passam dos nossos avós, da nossa ancestralidade, para a forma como nós vivemos hoje e aquilo que ainda carregamos e que talvez já não seja nosso. Então hoje acompanho rainhas, reis, casais, hum, que chegam cansados de carregar tudo e sim, querem devolver-se ou permitir-se a ter aqui mais sensibilidade, a trabalhar uma sexualidade diferente, uma relação diferente, hum, e uma relação com ele próprio, com ela própria diferente. Faço este trabalho porque eu própria já estive desse lado, ok? E quando é que me despertou? Quando fui mãe. A maioria de vocês identifica-se com isto. Nós, quando somos mães, ou quando nasce um filho, ou uma filha, no meu caso, eu tenho dois, tenho uma com 12 anos, é uma mulher, menstruou agora, e um rapazinho com 7 anos, e aqui nasceu uma nova mulher. Sem dúvida que nasceu uma nova mulher. Comecei a questionar muita coisa, comecei a questionar o meu lugar e o meu papel na sociedade e para comigo, ok? Nesta vida. Comecei a questionar, a viver uma relação ainda longa, mas se calhar já com pouco sentido, ok? Na altura não tinha grande consciência, mas já começava a despertar através do trabalho que não era bem aquilo. O meu ex-marido dizia que eu era uma pessoa insatisfeita. Ok, talvez, e ainda bem, por isso é que aqui estou. E fiz muitas formações e desenvolvi muito, li muito e continuo a ler, porque eu acho que o conhecimento, rainhas, é a única coisa que ninguém nos tira. Podem-nos tirar tudo, mas aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos, com quem nós estamos, os mentores que escolhemos, esses ninguém nos tiram. E nós agarramos aquilo que faz sentido para nós. Não é o que é clichê, é o que faz sentido para nós. Porque se forem reparar, eu própria, eu não consigo comparar com ninguém. Não dá para comparar. Às vezes tento comparar e nós fazemos muito esse erro. Tento-me comparar. Não dá porque, caramba, eu misturo sexualidade, terapia, PNL, constelações familiares, integro tudo, a massoterapia num trabalho da sexualidade, ok? Então eu amo aquilo que estou a fazer e passaram 4 anos a voar, acreditem. Tenho os meus conflitos, tenho o meu modo guerreira. Sim, porque para termos o nosso negócio, nós temos que entrar em modo guerreiro. Portanto, este modo guerreiro, ele só é mau quando nós não sabemos sair dele. E já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Porquê? Porque é exatamente nesse tempo, nesse lugar, que eu fui aprendendo a sair do registro do piloto automático, do fazer tudo. Comecei a perceber rapidamente os benefícios que isso tinha no meu corpo. E pronto, vamos falar muito disso agora. Vocês permitam-se a dizerem no chat, porque isto tem aqui um delay daquilo que eu estou a dizer e daquilo que está a aparecer no YouTube. Portanto, permitam-se a ir falando aqui no chat, e eu, à medida que vou vendo o chat, eu vou interrompendo e vou-vos respondendo. Está bem que é para ser uma interação, não me deixem aqui falar sozinha, está bem, rainhas? Então vamos a isso. Rainha, eu tenho uma pergunta para ti. Então, tu sentes que és segura? És a que segura tudo, aliás, na relação? Olha para a tua relação. És tu que sustenta, que assumes? Se não fores tu a fazer, nada acontece? Diz aí nesse lado. Responde-me que sim ou que não. Se identificas com isto. Eu posso-vos dizer que
sim, até uma porcaria de uma lâmpada eu assumia, não deixava que ninguém fizesse, porque dava muito trabalho estar a pedir e estar muito tempo à espera, então eu acabava por fazer. Portanto, eu definitivamente eu digo que sim. Eu, sentia que era segura, que era eu que segurava tudo. Hoje também sinto, porque sou divorciada, separei-me, já vos vou contar um bocadinho mais à frente. Separei-me há cerca de 2 anos, terminei um ciclo também, não é nada de grave, ok. Ele continua a ser um maravilhoso pai, o melhor pai que eu podia ter escolhido para os meus filhos, mas segui um caminho diferente do meu e eu segui um caminho diferente do dele. No fundo, nós neste casamento estávamos a impedir um caminho um do outro. Estou mesmo sozinha para tudo. Por vezes sim, sim, claro que sim, rainhas. Mas vocês não estão sozinhas também. Vamos ter que começar a aprender, a pedir apoio, a delegar. Sim, é das coisas mais difíceis para mim, acreditem. Então qual é que é aqui a nossa realidade? Fazemos tudo e garantimos tudo. Cuidamos de tudo e de todos. Sim, porque isso é natureza da energia feminina, isso é típico de mãe e de mulher, é o nosso papel. Nós já ouvimos tanta coisa. Já não sabemos ser cuidadas. Como é que eu vou ser cuidada? Eu vou-vos dar aqui um exemplo. O simples facto de me abrirem a porta do carro, eu uma vez respondi: "Mas eu sou alguma aleijada para me abrirem a porta do carro?". Pois. Então eu comecei-me a perceber quando comecei a trabalhar a minha energia feminina, o meu padrão da mulher guerreira, que efetivamente eu não me permitia a ser mulher, a ser rainha. Eu estava viciada neste papel da mulher que faz tudo. E obviamente isto não segura relações, isto não traz líbido, não traz admiração, não traz espaço para relaxar. E temos muita dificuldade em confiar e delegar. Verdade, rainhas? Eu confiar, eu não confio cegamente nas pessoas, não sou rancorosa. Eu quando acredito e já sinto mais a minha intuição, eu confio. Delegar é uma parte mais difícil para mim. Eu tenho agora a minha querida Sara, que é a minha assistente, não está cá hoje, não consegue estar, mas que me está aqui a dar aqui algum apoio aqui no negócio da rainha. E eu acredito que eu adiei muito esta parte de delegar algumas das minhas funções, que eu própria perco muito tempo a fazer. E o facto de não conseguir delegar estava-me a impedir, e estava-me a colocar num papel de exaustão. Portanto, eu não quero entrar neste negócio, vamos chamar negócio, ou neste propósito, de uma forma exaustiva. Eu quero dar tudo de mim, é isto que eu gosto de fazer, é ensinar-vos é dar-vos um caminho e vocês pegarem e acharem, para vocês aquilo que é o mais correto e aquilo que encaixa melhor em vocês, está bem? Isto é aquilo que eu sei fazer, então delegar para mim foi, assim, muito difícil de fazer. Estou aqui, querida. Estás aqui, Sara! Beijinho, pensei que não conseguisses. Beijinho para ti. Sim, muito trabalho está aqui para esta aula de preparação hoje. Foi a menina Sara, portanto obrigada, Sara. Então, se tu, rainha, te revês aqui, fica comigo aqui até ao fim. Eu tenho uma sugestão, um convite para te fazer. Mas isto não é uma aula só, isto é um espelho. Rainhas, observem-se umas às outras. Vocês hoje, quando saírem desta live, amanhã vão para os vossos trabalhos, vão lidar com mulheres, vão lidar com filhos, ou filhas neste caso, e vocês vão ver que todas elas têm uma mensagem para vocês. São o vosso espelho, quer vocês gostem ou não. Está bem? Então hoje vamos encontrar neste espaço um espaço onde não há julgamento, onde não há culpa, onde tu podes olhar para os comportamentos que tens na tua relação ou nas tuas relações, ou mesmo na relação que tens contigo própria, na forma como tu comunicas, se é muito impulsiva, se te fechas e depois é tipo peixe-balão, não vai acumulando, acumulando, acumulando e qualquer dia rebenta, ou então esvazias e segues o teu caminho. Eu gosto mais dessa segunda hipótese. E aqui, aquilo que o teu comportamento nos teus silêncios, se tu gostas de estar sozinha, se silencias a mente de vez em quando, é importante para sairmos do modo de guerreira. A primeira regra é o silêncio, é permitirmos de entrar num espaço de segurança,
para nos permitirmos ser só mulheres. Despir as calças, tirar o escudo, largar a espada, entreguem, se têm o vosso marido, a espada ao vosso marido, deixem que ele vista as calças e vocês vestem a saia lá em casa, completamente desprovidas, está bem? De qualquer controle. Eu sei que isto parece fácil, é extremamente difícil de fazer, principalmente para mulheres como nós, guerreiras. Então, se doer durante esta aula, é porque é teu e porque é uma necessidade de ser visto. Sempre que vocês tiverem alguma reação de alguém ou de um determinado assunto que mexa convosco, perguntem primeiro: isto é meu ou é do outro? E porquê que ainda ressoa em mim? Ok? Portanto, isto não é mudar à força e deixar de ter este arquétipo da mulher guerreira. Como vos disse, eu preciso da mulher guerreira para o meu negócio, eu preciso da mulher guerreira para ir ao ginásio, ok? Para fazer as minhas marmitas, para cuidar dos meus filhos. Mas também me permito em ser só mulher, ser cuidada por eles, ser cuidada por outros parceiros, por amigos, por amigas. Acreditem, eu hoje tenho mais facilidade de dar um abraço e de pedir ajuda. Antigamente isso era impensável, está bem? Mas é um processo. Esta mudança não é feita à força. Há momentos que estou mais vulnerável e que me recolho e preciso desse silêncio. Há outros que preciso de estar com alguém, de ouvir a palavra de alguém e simplesmente só pedir colo, ok? Pedir colinho. Nós precisamos de colinho, está bem, guerreiras? Então, hoje é sobre teres a coragem de olhares aqui para o que está pronto. Tu estás pronta para veres esta tua nova realidade e estás pronta porque estás aqui hoje, está bem? Então vamos a isso. A verdade que ninguém nos disse. Então, o problema não é fazer muito. Obviamente nós acumulámos muitas tarefas ao longo destas últimas 2, 3 décadas, comparativamente às nossas mães, às nossas avós, não é? E adotámos aqui um papel na sociedade exímio, mas com uma energia predominantemente masculina. Eu quando fiz uma mesa radiónica com a minha querida Ana Almeida, não fiquei admirada, mas 95% de energia masculina eu tive que perguntar à Ana: "Oh Ana, isto é normal?" Sim, Ana, a maioria das mulheres está nos 80, 90%, ok? Portanto, fez-me olhar. E vou olhar porquê? Porque o Gabor Maté dizia muito bem no livro dele que as mulheres estão a ficar doentes nesta energia de assumir. Cada vez há mais doenças autoimunes e 80% das novas doenças autoimunes são onde? Em mulheres. Mulheres como nós, guerreiras, está bem? Não estamos a saber ocupar o nosso lugar. Estamos a assumir um lugar sem questionar, sem entender e afastar-nos do nosso papel de mulher. E o que é isto de ser mulher? É equilibrar as duas energias, masculina e a feminina, bem? No papel da sociedade, num ambiente patriarcal, muito machista, misógino, cada vez pior, custa-me muito ver aquilo que está a passar-se nas redes sociais, ainda mais com a camada jovem. Temos que estar muito atentas, principalmente se vocês rainhas têm filhos, homens, temos que educar os nossos filhos para amarem mulheres, tá bem? É fundamental que os nossos filhos aprendam a amar mulheres. Os homens não sabem amar mulheres. Os homens amam-se uns aos outros. A maioria deles relacionam-se entre eles, mas e fazem sexo com mulheres, ok? Muito poucos são aqueles que conseguem relacionar-se com mulheres. Vamos tocar aqui num ponto e numa ferida que é um papel da sociedade, tá bem? Porque um homem ter uma mulher amiga ou isso, mesmo que ele tenha segundas intenções, ele pode se permitir a ter uma mulher amiga, só que o papel da sociedade diz não, ok? Porque o homem que é homem, ele já está a pensar noutras coisas. E não é verdade, ok? Um homem bem estruturado, ele consegue fazer uma amizade com uma mulher sem pensar que tem que ir fazer sexo e ir para a cama com ela. Oh, e isso dá-nos conforto também para termos amigos homens. Por isso, esta é a nossa verdade e isto vem de uma dinâmica muito invisível e já foi criada desde
do nosso útero ou do útero da nossa mãe. E foi-se desenvolvendo na nossa criança ferida. A nossa criança ferida, vocês já devem ter ouvido falar da criança interior. É aquela criança ferida, a ferida matriz da nossa psicóloga, agora está-me a falhar o nome, que dizia que esta criança ferida, ela desenvolve-se através do amor ou através do trauma e vai criando alguns mecanismos que já vamos falar sobre eles. Esta dinâmica, quando assumimos este controle nas relações ou na relação sem nos apercebermos, começamos a decidir tudo, a resolver tudo antes do outro agir, até, lembram-se, até a lâmpada eu mudava porque eu já não tinha paciência para estar a pedir o que quer que seja, até porque eles também ficam bastante confortáveis neste lugar. Antecipamos os problemas, de exemplo, eu vou pôr o meu filho num privado porque eu tinha uma professora que me maltratava e foi horrores o que eu passei no público, ou sofri de bullying, então vou para o privado. Eu já estou a antecipar para evitar falhas nos meus filhos, aquelas que eu passei. Começamos a viver neste piloto automático, completamente exaustas, e isto traz-nos uma falta de segurança, porque a vida já te provou de certeza absoluta, se fores lá buscar as memórias, que não controlas nada. Nada. Nós não controlamos nada. E 90% dos nossos pensamentos, e já, da bola de cristal que nós todas temos, né, que estamos sempre a prever o futuro, eles 90% destas ideias não se chegam a concretizar. Portanto, imaginem nós a despendermos de 90% do nosso tempo a antecipar algo que nunca vai acontecer. Isto é assustador, certo? Portanto, o resultado é, o outro deixa de se posicionar, deixa de tomar iniciativa, começa a acomodar-se e mais, sente-se inútil. Eu não posso fazer nada, ele não me deixa fazer nada. Isto é confortável, porque senão ele vai para o pádel, ele vai jogar futebol, vai beber cervejas, vai jantar, não falta ao trabalho para ficar com os miúdos. Porquê? Porque eu assumo tudo, ok? Eu fico neste ciclo, eu rainha, ah, também para ser vista, a ser validada pela sociedade. Como assim, Ana? Eu não quero ser vista, só quero ter alguém em quem confiar. Ok, também. Mas muitas destas dinâmicas que nós fazemos, destes comportamentos que nós temos, vêm de necessidade da criança ferida ser vista e validada. Está bem? Partilhamos menos e perdemos conexão, admiração nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos nossos parceiros, principalmente. E quando começamos a perder a admiração, começamos a perder a tesão. Sim. E aí sim começamos a ver o sexo como mais uma tarefa. Por isso é que arranjamos muitas desculpas para não fazer sexo quando não nos apetece. Não conseguimos dizer que não, nem conseguimos entendermos porque é que estamos a dizer que não. E temos necessidade de justificar tudo, portanto, como não temos justificação, acabamos por ver uma tarefa, damos o corpo às balas, e eu chamo isso violação. Uau, aí a Ana hoje está a doer. Sim. Quantas de nós não nos violamos, muitas das vezes, para agradar os nossos parceiros? Ou com medo deles irem procurar lá fora? Ou simplesmente porque a pediatra disse, passado um mês de nós parirmos, já estávamos prontas para começar a nossa atividade sexual? Há umas que até começam antes, e aquilo ainda dói, ainda está inchado, ainda sangra. Isto é um ato de violação gigante connosco, mas nunca ninguém nos ensinou a fazer de outra maneira, ok? Na cultura africana ainda existe isso muito assente de que a mulher tem que dar ao seu marido, ok? Porque se ele vai para lá fora, a matriarca tem que dar, mesmo que não lhe apeteça. Então ainda há muito estas crenças enraizadas e sim, violamos-nos muitas das vezes, porque não sabemos dizer que não. Então, mas isto não é quem tu és. Tu tens uma ideia de que és assim. És aquilo que tu tornaste. Mas mesmo que sejas, isso não te define daquilo que queres ser. Isso não te limita, desculpem, àquilo que tu queres ser. Entendem a diferença? Eu idealizo ser uma mãe forte, mas sou gorda. Então vou para o ginásio, vou começar a alimentar-me bem.
Eu não me estou a limitar do que eu sou hoje gorda, que não tenho solução. Eu não me consigo ver ao espelho, sou feia, sou horrível, mas eu nem coloco intenção na forma como eu me preparo de manhã para ir para sair, para fazer uma apresentação, para trabalhar online. Às vezes ainda trabalho de pijama. Estou a dar exemplos, rainha, de como nós muitas das vezes nem olhamos para ah, aquilo que nós queremos ser e as estratégias que podemos encontrar sozinhas ou com ajuda, porque eu procurei muita ajuda para me desenvolver. Vocês não conhecem a Ana, que era há 10 anos atrás, ok? Uma Ana mais forte, uma Ana cabelo amarrado, uma Ana que raramente se maquilhava, uma Ana que tinha perdido a libido, a gana pela vida, que chorava muitas vezes ao sair do trabalho, saber porquê, e que teve ataque de pânico. E teve um ataque de pânico, que eu jurei para nunca mais. E pus um ponto final àquilo e comecei a movimentar-me. Portanto, eu não me limitei a ser aquela pessoa. Portanto, aquilo que tu tens hoje são estratégias que tu encontraste que Freud identificou nos nossos comportamentos, onde chamou os mecanismos de defesa do ego. E o ego não é mais do que algo que nós desenvolvemos para nos sentirmos seguras. Uma emoção que não queremos sentir, um trauma que não queremos ver. E portanto vamos desenvolvendo o ego. Atenção que o ego não é mau. O problema do ego, o ego faz-nos também crescer, ah, planear, arranjar estratégias para nos desenvolvermos. O problema é quando o ego domina a nossa vida e nós não deixamos entrar mais nada. Não conseguimos ver o que está à volta. O ego está lá, mas ele deve ser muito pequenino. Ele não deve ser o pilar que sustenta a minha evolução. Então, Freud identificou estas estratégias como os mecanismos de defesa do ego. E alguns dos mecanismos de defesa do ego que eu vos posso dar como exemplos. Um deles eu já dei aqui, a negação. Aquela pessoa que nega tudo. Imaginem aquela pessoa que bebeu muito e depois no dia a seguir diz que não bebeu nada. Aquela pessoa que foi traída e que de repente diz que eu também não tinha nada a ver com aquela pessoa. Está em negação, está a fazer birra, ok. Portanto, posso dar aqui imensos. Vocês vão de identificar mais para a frente, ou talvez numa mentoria, lerem um bocadinho sobre isso. Eu identifico em todas as minhas rainhas e os meus reis quais são os mecanismos deles e mais, qual é a ferida matriz que está ali e que está a validar aquela pessoa que quer ser vista. Está bem? Então, estes mecanismos do ego são estratégias que eu fui desenvolvendo para lidar com os meus conflitos internos, com as minhas emoções que ainda não foram vistas e acolhidas. Sim, porque estamos a pôr para trás das costas, porque é muito difícil lidar com aquilo. Então o ego é colocado à frente com este mecanismo para me dar segurança. Mas isto funciona, vai-me proteger, mas vai-me afastar da minha evolução e vai-me afastar também da minha relação, na maioria das vezes, seja no trabalho, seja com amigos, seja com filhos, seja com os pais, seja com os nossos maridos ou os nossos parceiros. Rainhas, tudo calado aí desse lado? Alguns dos exemplos reais, eu pus aqui algumas das frases que eu me lembrei, dizia muitas vezes, e às vezes ainda digo. Se ele me ajudasse mais, eu tinha mais vontade. Se eu não fizer, as coisas ficam mal feitas. Lá está o lugar, é muito difícil para mim. Se eu desaparecer, quero ver como se desenrascam. Eu digo isto muitas das vezes. Um dia que eu fecho os olhos, eu não sei o como é que eu digo? Um dia que eu fecho os olhos, eu não sei o que é feito de vocês. Pronto, é muito do meu ego. Então eu faço tudo, mas ninguém valoriza, ninguém quer saber como é que eu me sinto, não me apetece, estou sempre a arranjar desculpas. Portanto, estes mecanismos, estes exemplos, identificam-se com algum deles, rainhas? Digam-me aí no chat, identificam-se com algum deles? Pá, eu identifico-me muito, pelo menos mais no passado. É engraçado olhar para isto e perceber a evolução e o percurso que já fiz para identificar. Às vezes as frases vêm e eu identifico-as logo. Digam-me aí no chat, identificam-se com isto, sim ou não?
Chazinho dente de leão. Sem dúvida, é isso mesmo. Marisa, bem-vinda! A minha Marisa. Então, uma mulher que controla tudo, ela não assume a responsabilidade de receber. Como assim, Ana? Mas eu sou responsável. Mas eu responsabilizo-me por tudo. Pelas minhas tarefas, gosto de ser exímia, sou perfeccionista, etc, etc, etc. E tu, rainha, gostavas de delegar em alguém? Sim, permite-te isso, co-cria isso para a tua realidade, Isabel. Já falámos algumas vezes também da tua situação, mas e um dia se quiseres partilhar também numa mentoria comigo, entre rainhas, é importante também perceberem do teu lado, uma jovem como tu que passou por tanto, como é que ela se está a trabalhar, mas assumir a responsabilidade de receber é deixar de mimimis, minhas rainhas. Eu vejo muitas rainhas a trabalharem a sua espiritualidade, a fazerem constelações, a fazerem isto, a fazerem aquilo, mas olha isto, corpo extremamente difícil. É extremamente difícil pô-las a dançar, a trabalhar as emoções delas através de uma massagem tântrica, de uma massagem sensual para se sentirem desejadas, trabalharem o seu erotismo, que há centenas de anos atrás era visto como sagrado na China, na Índia, e que nós hoje transformamos no ocidental como pornografia. Pornografia não é erotismo. Não é à toa que as 50 sombras de Grey venderam tanto, rainhas. Nós dependemos do erotismo. Portanto, trabalhem o vosso corpo físico, a responsabilidade de receberem sem qualquer tipo de condição. Ponham este mantra na vossa cabeça. Eu recebo sem condições. Escrevam no chat. Eu recebo sem condições. Isto vai fazer diferença gigante em tudo aquilo que tu te propuseres e te permitires a fazer. Este é o meu mantra para reis, rainhas que entram no meu espaço para serem atendidos por mim. Eu recebo sem condições. Algumas de vocês que são seguidas por mim nas mentorias sabem daquilo que eu estou a falar. E este é o meu mantra. Está aqui, coladinho no meu ecrã. Eu recebo sem condições. Agora vou-vos propor um exercício. Pode ser? Boa, é isso mesmo, Isabel. Eu vou-vos propor aqui um exercício. Eu quero que vocês pensem na vossa relação atual, ou na última, ou naquele amigo colorido, o que quiserem. E digam-me aí no chat, escrevam só o número. Como é que vocês se sentem mais vezes? Se cansada, se irritada, se sozinha, se afastada? Isso mesmo, eu recebo sem condições. Então escrevam aí no chat qual é o número que vocês se identificam mais. Se é cansada, se está irritada, se está sozinha e se sente afastada, vazia. Eu também vou escrever aqui o meu. É um bom exercício também para mim. Boa. Mais rainhas. Isabel, a Barros, olha, eu não sei o teu nome, mas eu vou-te chamar Barros. Tem interagido, exatamente. Marisa sozinha, boa, seja número 3. Mais rainhas, Anabela. Escrevam aí no chat. Pois bem, rainhas, isto mostra muito o lugar onde nós estamos. E como eu disse esta semana nas minhas redes sociais, para quem não segue a Rainha Sexualidade, está bem? Eu lá vou partilhando muitos dos exemplos, eu vou pôr aqui no chat.
muitos dos exemplos, do dia a dia das rainhas, dos reis, que podem também servir para vocês. Não se esqueçam que somos o espelho uns dos outros. Hum, eu disse esta semana: o papel é nosso, a culpa nunca é do outro, a responsabilidade nunca. Ilse, ok, Ilse, eu estava com receio de chamar Ilse, peço desculpa, mas está mesmo no nome. Então, Ilse, obrigada pela tua participação. Rainhas, vocês sintam-se à vontade, se não se sentirem, está tudo certo. Isso é um espaço de partilha, está bem? Então, assumir o nosso lugar, aquilo que nós queremos ser, a energia com a qual nós temos que trabalhar, quais são os nossos padrões, os nossos comportamentos, sair do lugar de modo guerreira que nos está a adoecer. Sim. Então, nós não precisamos fazer isto sozinhas, está bem? O maior trabalho que eu tive da minha energia feminina não foi sozinha, foi entre mulheres. E senti-me muito desconfortável na maioria das vezes. E isso é bom, está bem? Então, rainha, enquanto tu não mudares esse lugar, vais continuar a repetir os mesmos padrões. E vais continuar a repetir, mesmo que tenhas decidido, o que é que queres atrair para ti. Porque, mas a diferença é que tu vais conseguir identificá-los e resolvê-los no imediato, ok? Não vais protelar mais. Portanto, aquilo que tu atrais, o tipo de relação que tu atrais, só depende de ti e do papel que tu queres assumir para ti, ok? Isso trabalha-se. E trabalho isso muito nas minhas mentorias. Quem está aqui que faz mentoria comigo também pode comentar um pouquinho esse processo. Oi, isto já mudou de ecrã. Então, agora vamos falar dos arquétipos de Jung. Jung falava de vários arquétipos e eu trouxe aqui dois. Um deles é o da mulher guerreira. Sim, este Jung falava que estes padrões universais são a forma como nós nos relacionamos, assumimos, não é? Existem em nós, que é a forma como nós nos relacionamos connosco e com o mundo lá fora, com o nosso trabalho, com as nossas as amizades, as relações mais espontâneas ou não, ou duradouras. Então, este modo de mulher guerreira está muito associado ao modo de sobrevivência, que é ligado aqui a um papel da sociedade, cultural, que está muito enraizado em nós, que é a persona, é quem nós devemos ser, não é? E ao nosso lado sombra, que é aquela tensão que não quer ser olhado. Rainhas, nós temos todas luz e sombra, porque se fôssemos muita luz, a gente rebentava, está bem? Então, a ideia da sombra não é olhar para ela e eliminá-la, é olhar para ela, identificá-la e saber que ela lá está e acolhê-la, a maioria das vezes, porque é aí que vem a verdadeira cura. Eu não acredito em cura, ok? Acredito num perdão, numa cocriação diferente de realidade para nós, com base na identificação daquilo que é o nosso lado de sombra. Então, esta mulher guerreira, ela vive muito no controle, na responsabilidade, usa força masculino para garantir segurança e assume o papel de que é a quem resolve tudo. Ok? O resultado disto é o esforço, exaustão, distância emocional. Uhum. Primeiro connosco e depois para com o outro. Eu sei que tu estás desse lado, já estás a fazer passos gigantes, não é à toa que estás aqui. Mas se ainda te revês muito nisto, comenta aqui no chat, está bem? Eu ainda me revejo muito este modo de sobrevivência. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Então, para eu viver, eu gosto de assumir este papel da rainha. Agora vocês já entendem porque é que é a rainha sexualidade. Rainha não tem nada a ver com pornográfico, com, sei lá, com as coisas que as pessoas às vezes pensam, não é? Algo muito mais profano, para não usar palavras feias. Mas esta rainha é a junção de todos os arquétipos que existem dentro dela, inclusive aquele que vocês têm mais dificuldade muitas das vezes de aceitar, o da amante. O da amante. O da amante na cama, aquela puta na cama, está bem? Eu acho que aqui posso dizer que é o YouTube. Então esta rainha, ela integra força, mas também integra a sensibilidade. Ela escolhe em vez de reagir. Ela confia
e permite espaço ao outro, ela tem essa empatia pelo outro, porque ela sabe que não é dela, é do outro. Ela entrega ao outro aquilo que é dele e ela fica com o que é dela. Mas ela tem empatia pelo que o outro sente, ela escuta verdadeiramente. Então isto é aproximarmos-nos muito do nosso self, de quem nós somos, na nossa verdadeira essência. Isto é pura integração. Se estás muito distante disto, comenta aqui também, tá bem? Estou cá para te ajudar. Eu própria sei que este processo é muito difícil, não é fácil, e nós não o conseguimos fazer sozinhas, tá bem? Nós sozinhas não vamos a lado nenhum. Só vamos nos isolar, criar sensação de desespero, depressão, o que quer que seja. Portanto, é colocar o modo da guerreira em ação para ir procurar o lugar da rainha. Então, o resultado deste lugar de rainha: presença, inclusive na intimidade, rainhas. Ainda hoje falava com um rei sobre isso. Os reis também têm dificuldade de sentir do vosso lado, do nosso lado, empatia e sensibilidade, desejo genuíno pelo outro, ok? Necessidade de entregar ou de receber. Eles às vezes só querem mesmo de só dar, não querem nada em troca. Portanto, presença, equilíbrio e relações mais conscientes. Trazer esta aproximação do self vai-vos criar segurança em vocês para serem vocês na vossa verdadeira essência. É claro que o que está à nossa volta também influencia. Atenção, se vocês tiverem um parvalhão ao vosso lado, desculpem a expressão, que não assume nada e que é um bebé que está ali, não é um homem, é um menino, então vai haver mais dificuldade e por isso é que é importante nós irmos analisando quais são os caminhos e os ciclos que nós temos que fechar e outros que nós temos que abrir. Nunca pensem que fechar um ciclo é mau, ok? Fechar um ciclo é só uma mudança de caminho. E não é só para nós. Quando o fechar o ciclo implica alguém sair, nós não estamos só a abrir espaço para um novo caminho para nós, estamos a abrir espaço para um novo caminho para eles também, ok? Isto é muito bonito, eu gosto muito. Então, a mudança não começa no outro, ela começa em ti. E como eu te disse, rainha, não tens de fazer isto sozinha. Fui convidada pela maior parte de vocês, rainhas, algumas deste lado, outras cá fora. Oh Ana, tens que fazer um grupo de rainhas. Ah, mas eu própria tenho muita dificuldade em lidar com grupos de mulheres, muito sinceramente, porque elas não assumem a responsabilidade da mesma forma que a maioria dos homens que decidem entrar neste caminho. Então, para mim, tem sido mais fácil trabalhar com homens, verdade? Primeiro, porque vocês são o meu espelho e adoro. E refletem muito em mim. Então, o meu ego, muitas das vezes, vou para o caminho mais fácil. Mas eu hoje sinto, com o trabalho do sagrado feminino que tenho feito, junto de mulheres também, eu abri o código da rainha. Vai ser uma mentoria de 5 semanas seguidinhas para nós trabalharmos, pormos a mão na massa, todas juntas, um trabalho muito profundo entre mulheres. Vamos imaginar isto como se fosse uma tenda vermelha online, onde nós vamos identificar todas juntas quais são os nossos padrões e como é que os vamos desenvolver, ok? Eu fechei alguns ciclos com o meu pai, que tinha relação tóxica, em casa, com a família e com os filhos. Ok. Depois fechei o ciclo do meu ex, o pai da minha criança. Ilse, é Ilse, né? Ok, mas estes ciclos foram fechados e tu estás em loop, só a fechar ciclos, ou já estás a sentir que estás a abrir caminhos, ok? Porque muitas das vezes o fechar ciclos não é ignorar. Eu quero perceber o que é este fechar de ciclo. Se é uma imposição, se soubeste dizer que não. Ok, complicado, rainha. Muito complicado, ok? Mas dar muito amor para ti, muito amor deste lado para ti, Ilse. Não quero imaginar o que é o teu papel. Deve ser extremamente difícil sair desse lugar, ok? Mas a melhor forma de sair desse lugar é lidares
com essa dor, com essa nova realidade, tá bem? E olhares para ela e para a melhor forma de contornares isso, tá bem? Porque tu não és a tua filha, tu não és aquilo que o mundo criou para ti, tu podes ser mais. Eu recebo sem condições, lembras-te? Então vamos a isso. Então esta mentoria vai já começar no dia 7 de maio às 8 horas. Vão ser todas as quintas-feiras, das 8 às 10. São 2 horas por semana, rainhas, onde nós vamos pegar, sem desculpas, responsabilizarmos-nos e avançarmos com um trabalho mais profundo sobre o que é isto de ocupar um lugar de rainha. Vou adorar fazer isto com vocês. E preparei isto tudo assim, top, como se fosse para mim. E é sempre para mim. Então aqui, o que é que vais ter, rainha? Um acompanhamento muito próximo nestas 5 semanas, portanto não é uma aqui e daqui a um mês voltamos a nos encontrar, não, são 5 semanas de forma consistente, portanto nunca estarás sozinha em todo o processo. As sessões, como disse, são online e vão ser todas as quintas-feiras, vai apanhar maioritariamente o maio e ali um dia em junho, na primeira semana. Exercícios práticos entre sessões, e sim, vocês vão praticar, tá bem? Vamos também fazer constelações e também vão levar exercícios para casa. E eu vai muito no sentir, tá bem, rainhas? Eu quero ouvir-vos muito nesta mentoria. Se decidirem embarcar isto comigo e assumir então este papel de eu quero assumir o meu papel de rainha, quero aprender como ser rainha e magnetizar aquilo que eu quero atrair para mim. Então, e vais ter um grupo do WhatsApp só com estas mulheres, onde nós vamos partilhar desafios, experiência, amarguras, dores, dificuldades, para nos apoiarmos umas às outras. É um poder gigante quando nos unimos umas com as outras, está bem? Então, vamos ser realistas. Dou-vos aqui, por exemplo, o valor desta mentoria são 4 semanas. Normalmente, a mentoria de grupo são 250 euros, ou a possibilidade de pagarem 2 vezes 140. E cada sessão individual comigo, vocês podem ir a ver os meus preços, 75 euros. E dura mais ou menos 1 hora e meia, às vezes 2, pá. Às vezes estico-me um bocadinho. Então, e a mentoria de 1 para 1 são de 4 semanas, eu até junho estou a oferecer a quinta semana, portanto neste momento até estão 5 semanas, mas são 350 euros. Esta mentoria, nas próximas 48 horas, se tu, rainha, quiseres viajar comigo e embarcar comigo nesta jornada, são 4 semanas, desculpem, 5 semanas, aqui está um erro, 150 euros, ou a possibilidade de pagar 2 vezes 90 euros, sendo que os primeiros 90 é na inscrição e o segundo é até à segunda sessão, está bem? Portanto, tu tens forma aqui de diluir também se for mais pesado para ti. Tens 48 horas para te inscreveres e tens acesso a este valor promocional. Rainhas, eu só vou abrir para 12 rainhas. Eu não quero um grupo grande, eu podia abrir para imensa gente. Eu quero um grupo pequeno, conciso, consistente, mas que assuma a responsabilidade. É muito importante. Eu quero que vocês assumam a responsabilidade de trabalharem isto em vocês, apenas porque vocês vão receber sem condições. Eu quero, eu recebo sem condições. Para além disso, eu vou-vos oferecer a cada uma de vocês que se inscrever, estas 12 rainhas vão ter acesso a uma sessão individual comigo. Esta sessão individual é pensada para ir diretamente ao vosso ponto. Aqui já não entram outras rainhas. Vai ser sem rodeios, sem distrações e vais trabalhar mais clareza numa sessão, uma identificação dos teus padrões e que ainda te perseguem e que não estás a conseguir trabalhá-los. Portanto, vamos identificar e cortar ou identificar aquilo que já não serve e saíres daqui com um padrão prático, um plano prático. Está bem? Para ocupares o teu lugar de rainha. Portanto, próximas 48 horas, o valor promocional de 150 euros, ou 2 vezes 90, são 5 semanas e vais ter, então, 6 semanas, mais uma sessão individual comigo. Ok? Obviamente, esta sessão individual marcas de acordo com a tua disponibilidade. Tem aqui o link, eu vou deixar isto depois no grupo do WhatsApp, está bem? Este link é para vocês se inscreverem a esta mentoria.
É só colocarem lá os vossos dados, tem lá testemunhos também de uma rainha que fez mentoria comigo e podem ver muitos mais no meu Instagram. E aqui está, se quiserem tirar aqui o QR Code, se for mais fácil para vocês, vocês vão diretamente aqui à página, ao site, onde se podem inscrever. Rainhas, este é o momento. Se queres efetivamente assumir, se estás aqui hoje e sabes que ocupas este ciclo da mulher guerreira e não estás a saber fazer sozinha, faz como eu já fiz, ou como eu costumo fazer. Se eu não sei, eu procuro ajuda. Eu não fico parada. Eu vou receber de qualquer uma das maneiras. Portanto, difícil é para quem não está aqui. Ou melhor, para quem está aqui. Assume a responsabilidade, porque quem está aqui sabe que é difícil fazer coisas. Mas se fosse assim tão fácil, vocês não estariam aqui. Também já teriam aprendido isto. Portanto, podes continuar a ser a mulher que aguenta tudo, a guerreira, ou então podes ser a mulher, a rainha, que vai receber sem condições, confiar sem condições e viver com amor e muito mais leveza. Eu deixo-vos aqui uma frase que é minha, eu tenho isto tatuado na minha perna. Eu permito-me ser a melhor versão de mim todos os dias da minha vida. Ok? Aqui pode estar a rainha e aqui pode estar a mulher guerreira. Eu tenho os dois, eu identifico os dois, porque eu já os trabalhei e eu ativo-os quando é em meu benefício. É para ser usado em meu benefício. Ok, rainhas? Tem aqui o QR Code, não se esqueça, eu vou deixar isto também na landing page. Já agora, eu também posso fazer aqui o copy disto. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou colocar isto aqui. Obrigada, meus amores. Dúvidas até aqui? Por aqui só na página. Dúvidas, minhas rainhas? Coloquem as dúvidas que vocês quiserem. Estou aqui para isso. Como vos disse, é 1 hora. Eu normalmente não me atraso muito. Ok, está aí a página. Eu julgo que vocês conseguem fazer copy e colocar no motor busca e vai logo aparecer. Se não conseguirem, digam-me. Qualquer das formas, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp. Coloquem as vossas dúvidas agora. Vou reservar aqui 2 ou 3 minutos para que vocês possam falar o que é que acharam desta live, se fez sentido para vocês. Eu tentei que não fosse muito extensa, porque eu tenho muita informação para vocês. Vou guardar isto para a mentoria, está bem? Porque senão vocês ficam exaustas. Vocês vão ver que nas sessões passa a voar as sessões. É maravilhoso, com as partilhas umas das outras. E isto passa mesmo a voar. Coloquem aqui as vossas dúvidas, por favor. Digam-me como é que correu esta live, se gostaram, se não gostaram, se fez sentido para vocês, se não fez. Eu, da minha parte, agradeço a quem esteve desse lado, a aturar-me. Eu adoro fazer isto, vou fazer isto com muito mais frequência para vocês. Sempre precisarem, têm lá também o meu WhatsApp. Exponham-se, não fiquem à espera que resolvam as coisas por vocês. Ativem o vosso modo guerreira, mas destas vezes para vocês, para ativarem o vosso modo rainha, está bem? É muito importante que vocês percebam que a Ana que vocês estão a ver agora não é a Ana de há 10 anos atrás. É a Ana que assumiu essa responsabilidade de pegar e começar a trabalhar. Eu escolhi muito bem quem foram os meus mentores, quem me acompanha e quem me acompanhou neste processo, todos eles fizeram sentido e filtro muito bem quem faz parte e quem eu quero que faça parte da minha vida, está bem? E nós vamos aprender a identificar o que é que faz sentido para nós ou não. Rainhas, meus amores, não havendo perguntas, eu despeço-me de vocês com muito amor e muito carinho, aqui com a frase de eu recebo sem condições. E eu, Ana, permito-me ser a melhor versão de mim todos os dias da minha vida. Um beijinho.